Olá pessoal, sou a professora Priscila Brandão e estou aqui hoje para passar para vocês os conhecimentos gerais do município de Itaguaí, né? Esse município está bem complexo, né, gente? Vai ter conhecimentos gerais, vai ter a lei orgânica, enfim, né? E a gente tem que se preparar para estar conquistando esse cargo público aí, né, gente? Vamos dar bobeira não, hein? Cada questão vale ouro. Vocês que são meus amigos concurseiros, vocês sabem disso. Então vamos que vamos, sem enrolação. Tô aqui para dar o caminho das pedras para vocês. Bora começar? Vamos lá? Como vocês estão vendo aqui, olha, curso Seja, gente, compre o material online, tá completinho para vocês, ok? E vamos lá. Deixei aqui para vocês, olha, a foto do município, para vocês verem como ele evoluiu, né, gente? Tá vendo? Era uma estrada sem asfalto, é um lugar que tem praia, ou seja, lugar litorâneo, né? Que a gente vai falar bastante disso durante a aula. E a cidade hoje, como é que tá, gente? Olha, cheia de casa, uma cidade já desenvolvida, né? Muito desenvolvida, a gente vai entender isso também ao longo dessa aula. E, é claro, né, nós estamos aqui hoje para estudar a história de Itaguaí, né? Então vamos começar aí com a história, eu vou detalhar ela, a gente vai ver a linha do tempo, né? Ou seja, cada detalhe para nada passar desapercebido aí nessa prova de vocês, ok? Vamos lá então. História de Itaguaí, né? Se vocês forem observar, gente, é até engraçado falar isso, né? Mas até muitas pessoas que moram lá mesmo dizem que lá era só mato antigamente, que não tem nada, não tem história, não tem nada. Mas chega... E pessoas até assim, que tem alguma instrução falam isso, tá, gente? Mas eles estão redondamente enganados. Na verdade, Itaguaí tem 400 anos de história, uma longa história, tá, gente? E a gente vai ver isso hoje aqui. E é por isso até que eu acho que a banca quis colocar a história de Itaguaí para tirar esse mito aí de que o município não tem história, porque ele tem uma história muito legal e bem que explica, né, esse desenvolvimento, essa cidade que é hoje. E é por isso que tá aí abrindo mais um concurso e vai chamar muita gente, você vai ser um deles. Vamos lá entender essa história? Bom, muitas falam que a história começou só a partir de quando a empresa Nuclep, né, se instalou lá em Itaguaí. Mas não, né, gente? Na verdade, essa história começou em 1688, há bastante tempo, né? E, detalhe, ela tinha 17 mil habitantes. Gente, você tem noção disso? Quanta gente já tinha naquela época? Muita gente, né? Para vocês terem uma noção, para fazer um comparativo, Maceió, que era uma província, né? Ele tinha quase 10 mil habitantes, né? E Itaguaí, né, pequenininho, que era uma vila, tinha 17 mil pessoas. Então, assim, já tinha uma importância muito grande, já tinha uma significação muito grande, né? E como eu já falei pra vocês e volto a dizer, a gente vai entender isso aí ao longo da história, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Como vocês podem ver, a história sempre vai se atualizando, né? Ele sempre, toda vez que descobre algo arqueológico, alguma informação extra, a gente sempre está se atualizando, essa história está atualizada, ó, de 2018, então podem ficar tranquilos que tudo que está aqui ó, vai cair na prova de vocês, podem ficar tranquilos mesmo, a história atualizada. Vamos ver aqui os detalhes. Tudo começou, né, vendo essa linha do tempo com vocês, em 1688, como eu falei aqui pra vocês, né? E foi a primeira igreja construída, né, pra catequização dos índios, desculpa. E começou ali, ó, em Coroa Grande. Marcou o início, né, com essa instalação dessa igreja. E, gente, o que os jesuítas faziam aqui no Brasil? Eles vinham para catequizar os índios, né? Então tudo começou assim, para a catequização deles. Só que aí aconteceu uma coisinha. Aqui no caso, lá em Itaguaí, tinham os índios tupinambás, né? Lá tinha esses índios tupinambás. Só que foram trazidos, né, os tupiniquins e os carijóis. O que aconteceu com esses carinhas aqui? Eles foram expulsos, né? Eles foram expulsos e aí foram trazidos os tupiniquins e carijóis. Agora, olha só, por que foram trazidos os tupiniquins e os carijóis?
Por quê? Porque eles eram aliados dos portugueses. Então, assim, se eles eram aliados, eles aceitavam trabalhar, né, para os portugueses. Então, como os tupinambás, com certeza, tinham um grau de rebeldia, eles foram expulsos, né, de Itaguaí e trouxeram esses daqui, olha, que aceitaram de melhor grado, digamos assim. E aí, olha, como vocês podem ver, apesar de que essa história teve algumas polêmicas, tá, gente? Por quê? Porque alguns historiadores, como Monsenhor Pizarro, aponta, né, que o governador do Rio de Janeiro, Martim de Sá, tá, gente? Governador do Rio de Janeiro. Ele mandou alguns desses índios para a ilha, né, de Jaguanum. Ou seja, expulsou, só que alguns desses índios foram para lá, tá? Então, reforçou essa ideia, né, de que foi uma ideia muito bem articulada aí dele para estar tendo trabalhadores, né, e tá participando do desenvolvimento da cidade. Inclusive, esse governador, Martim de Sá, ele também fundou Mangaratiba, né, que era a vizinha e que fazia parte de Itaguaí. Itaguaí era muito grande, gente. Seropédica, Pendotiba, Mangaratiba, tudo fazia parte desse município, que na época não era município, tá, gente? Vamos continuar, vamos prosseguir aqui a nossa aula. Deixa eu apagar aqui para vocês. Vamos lá? Então, o que aconteceu? Agora, para entender aqui um pouquinho aqui essa questão, da onde veio esse nome Itaguaí, gente? A gente fica assim, né? É uma questão assim, bem que pode cair na prova, né? Da onde que surgiu esse nome Itaguaí? Da onde? Vamos entender isso. Olha, pela expressão indígena, significa, olha, fogo entre pedras. Deixa eu circular aqui para vocês. Fogo entre pedras. Mas, né, que tá entretanto, né, como vocês estão vendo, a maioria dos autores afirmam que Tagoa significa amarela e água. Então, né, na verdade, o nome de Itaguaí não era Itaguaí, era Taguaí, com H-I no final. E aí, essa versão aqui, ela é a mais correta, digamos assim, né, pelos historiadores, né? Ela faz mais sentido, né, gente, na verdade. Então, Tágua, de amarela, e de água, né, que fica o nome Itaguaí. E aí, explica até por que o rio ele tem aquela coloração amarelada, né? O solo é argiloso, e aí o rio fica amarelado. Por isso que recebeu este nome, ok? Tá aqui, ó, Itaguaí. Olha aqui o nome que vou circular aqui para vocês. Itaguaí, o nome era este. E depois entrou a questão Ita, né? Que indicaria, neste caso, pedra. Aí ficou Itaguaí, mas antes era apenas Taguaí. Amarela, água, né? Água amarela, ok? E era amarela por quê? Por quê? Ah, por causa do solo argiloso, né, gente? Com essa coloração amarelada, ok? Em 1729, gente, tudo começou em 1628, como eu falei pra vocês, né? Deixa eu apagar aqui para ajudar a gente. Bom, tudo começou em 1688, a história começou em 1688, para deixar bem firme aí na mente de vocês. E logo no próximo século, né, em 1729, teve a conclusão, né, da construção da igreja de São Francisco Xavier. Inclusive, gente, esta data aqui, olha, vocês vão ver na bandeira de Itaguaí, tá? Esta data aqui, quando foi concluída aí essa igreja. Essa igreja, gente, é tão importante para Itaguaí, porque olha só, São Francisco Xavier é o padroeiro da cidade, gente. Então, assim, a gente vai ouvir falar a todo momento de São Francisco Xavier. Então, guarde esse nome, tá, gente? Não é um nome difícil de se guardar, né? São Francisco Xavier, padroeiro da cidade, do município de Itaguaí. Então, quando foi construída essa igreja, tá no mapa. Então a gente vai... É bom que a gente não esquece nessa data, né? A verdade é essa. Vamos continuar? Então, o que aconteceu? A igreja foi construída, né? Finalizada. E aí, para onde foram os jesuítas, né? Eles se mudaram, né, gente? Para a Fazenda Santa Cruz, né? Porque era próximo do oceano, né? E aí, foi construído, né? Esse templo, né? E em 1729, como eu falei pra vocês, está na bandeira, pra vocês verem como essa data é importante, tá? E ela tem o santo, né, claro, gente, no altar dela, né, o padroeiro da cidade, tem que ter, né, gente? E
até hoje é a matriz de Itaguaí, ok? Foi o primeiro prédio de Itaguaí. E assim, foi um marco na história da ocupação do município, gente. Para vocês terem uma ideia, essa igreja é tão importante que ela tem várias histórias, né, já ao longo desses anos. Dom Pedro I, quando declarou a independência lá em São Paulo, ele passou né, em frente a essa igreja e deu mais um discurso aí da independência em frente a esta igreja, tá? Para vocês verem como ela é importante, como ela tem uma história longa e assim, uma história que dá assunto, né, gente? Dom Pedro foi lá, né? Passou lá, veio de São Paulo e passou lá e declarou mais uma vez, olha, declarei a independência lá em São Paulo, hein? E a gente vai entender por que foi o caminho de Dom Pedro ao longo aí dessa história. Vamos lá? Outra construção também que fez o município crescer muito foi essa daí, ó. O Engenho do Facão moeu pela primeira vez em 1794. Essa foto é da década de 40, como vocês podem ver, né? Tá ocorrendo uma competição japonesa aí, como a gente também vai ver, que foram os principais imigrantes aí de Itaguaí, tá? E assim, esse período foi no século XVIII, tá? E no início do século XIX, e marcou o fortalecimento da agricultura para exportação no Brasil. E foi uma fase assim super favorável, tá, gente? Por quê? Porque se resultou no crescimento da população. Então, assim, e não apenas para os países europeus, não, das pessoas, né, dos países europeus, mas também do próprio domínio português na América do Sul, ok? Então, essas atividades comerciais aí, ela não só acontecia no Brasil, mas era exportada para o mundo inteiro. E esse engenho aí, ó, foi de extrema importância, porque era um engenho muito moderno, como a gente vai ver aqui, olha, ele era também conhecido, né, como Engenho da Nossa Senhora da Conceição de Itaguaí. Tá vendo como é que é aqui o nome, gente? Mais uma vez, Itaguaí. Não se assustem se vocês verem esse nome, esse Itaguaí escrito desta forma aqui, ok? E aí, como vocês podem ver, era feito de madeira, pedra, cal. Ele contava com dois ternos de moenda movidas a água, tá? Era bem moderno para a época. Era uma obra bem moderna mesmo, que você não via em qualquer lugar, ok? E ele começou a ser construído em 1790 e foi moído pela primeira vez em setembro de 1794. Produzindo o quê, gente? O quê? Açúcar. Matéria-prima importantíssima, ó, super exportado do Brasil nesta época, ok? Além dessa produtividade também, essa questão aí do açúcar, né, favoreceu outras culturas também, tá, gente? Como a cultura da mandioca, era feito também, tinha fábricas também para fazer farinhas, a farinha de mandioca, né? E também, olha, se produzia arroz, feijão, milho e café. Então, como vocês podem ver, olha, o Engenho de Itaguaí ficou conhecido como Engenho do Facão, né? E também chamado de Engenho da Nossa Senhora da Conceição de Itaguaí, pessoal. Itaguaí, tá? Não se assustem se vocês verem esse nome aqui escrito desta forma, ok? Lembre-se, era só água amarela, ok? Então, vamos lá. Por que esse engenho ele foi tão importante, gente? Primeiro porque ele era muito moderno, tá? Pra época. Muito moderno, a construção muito bonita e tal, chamava-se muita atenção, né? E aí, nele se praticava a agricultura da açúcar, né? Eles moíam o açúcar lá, né, nesse engenho. E assim, como o açúcar ficou assim muito forte nessa região nesse período, também cresceram outras agriculturas lá, tá? Como eu circulei aqui pra vocês, olha, da mandioca. Por causa da mandioca, olha, foi aberta, né, 2 fábricas de farinha. Então, da mandioca já se fabricava farinha, tá vendo? Moía tanto o açúcar quanto a farinha também, né? Olha como é que cresceu essa agricultura em Itaguaí, gente. E também, olha, outras plantações também foram feitas neste local, olha, como arroz, feijão, milho e café se expandiram, tá? Então, o açúcar foi só o pontapé inicial para essa agricultura mais diversificada aí de Itaguaí, ok? Vamos continuar?